E aí pessoal, tô de volta e essa vez com um novo projetor que é o Vidas C3 Ultra. Modelinho chinês, assim como o C2 Ultra, mas com algumas boas novidades e melhorias que vão desde software, hardware e características físicas. Ele tem 3200 CVA lumens, contraste anunciado de até 14.000:1, Dolby Vision, assim como a versão do C2 Ultra global, e muitas outras coisas bem legais aqui que eu vou tentar mostrar para vocês ao longo do vídeo. Nesse review eu vou tentar mostrar e falar sobre tudo, além de responder algumas dúvidas que alguns de vocês podem ter. Nós vamos falar sobre aspectos físicos, recursos de calibração e configuração, qualidade da imagem, em todos os aspectos que eu acho relevante, uso em games e umas novidades aí para quem gosta de jogar com projetor. Vou mostrar a configuração que eu estou usando, depois comparar com o C2 Ultra chinês, com outro projetor 4K, que hoje já pode ser considerado um custo-benefício para o 4K, que é o Vidas C1S, e também com uma TV que é LED Mini LED, que eu já usei para comparar o C2 Ultra. No final do vídeo, vou citar alguns pontos negativos, ou um pouco menos legais, falar sobre as telas que eu indico, sobre o preço, sobre como eu comprei, e o mais importante, vou dar o meu veredito, minha opinião, sobre se vale ou não a pena adquirir esse projetor, e para quem valeria a pena, na minha opinião. O vídeo vai ser longo, então eu vou deixar na descrição e talvez até aqui na tela a marcação de cada tópico e os minutos, para que vocês possam pular direto para a parte que mais interessa a vocês. Aqui a gente tem o C3 Ultra, basicamente ele é bem parecido com o C2 na parte visual, mesmas conexões aqui na parte de trás. Se a gente olha aqui na frente, a gente vai ver o símbolo do Dolby Vision, diferenciando, e ele tem uns brilhinhos aqui nessa parte, não sei se está dando para ver no vídeo. O C2 só vinha até essa posição, com o C3 a gente consegue virar ele completamente para trás e deixar ele basicamente de cabeça para baixo. Com isso, a projeção, ao invés de ir para cima, vai para baixo. Então a gente consegue deixar ele numa prateleira lá atrás e ainda assim fazer a projeção para baixo sem precisar usar o Keystone. Isso é um recurso bem legal. É uma coisa simples, mas não tinha no C2. Um dos diferenciais, uma novidade que tem aqui na linha do C3, basicamente é essa bolsa de transporte que vem com ele. Ele vem dentro dela, na verdade. E aí a gente consegue transportar ele, levar para algum lugar de forma segura, sem precisar gastar dinheiro com uma bolsa ou com alguma bag específica. Vou colocar ele aqui, ó. É o C3. Tem ali o símbolozinho do Dolby Vision. Ele encaixa bem. Fica bem protegido. Tem essas travinhas aqui pra gente deixar ela abrir. Dá para transportar ele bem fácil. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui agora um pouquinho do zoom ótico. Nesse momento a tela já está devidamente calibrada, bem encaixada aqui onde ela precisa. Mas na mesma distância eu poderia estar fazendo aqui aproximadamente, vou dizer, umas 120 polegadas. Isso sem perder resolução, né? Só usando o zoom ótico. Assim como eu também posso diminuir a imagem para umas 80, talvez, 75. E eu vou tentar mostrar aqui para vocês um dos motivos do porquê não é tão legal usar o Keystone, né? Se possível, não usem. Vocês podem reparar que a tela, a parte cinza da tela tem meio que dois tons. Um tom mais à direita e o tom mais próximo daquela barrinha branca ali, tá fazendo a divisão da imagem. E aí, conforme eu diminuir ali o zoom digital, vocês devem ter percebido que essa parte iluminada ficou um pouco maior. Então ali a gente estava perdendo brilho e resolução. Agora eu vou estar mostrando aqui para vocês o que acontece quando eu habilito o 3D, mas antes eu vou estar mostrando aqui as configurações. Então aqui a gente tem o menu avançado, está calibrado dessa forma, a gente tem aqui o profissional, certo? E aí na hora que a gente vem aqui, que a gente vai habilitar o 3D de verdade, o projetor acaba travando um menu de configurações, que é o menu avançado. Esse comportamento existe desde o C1S, o C2 também, o C2 e o C3 também, só que aqui a gente ainda tem algumas calibrações, balanço de branco, temperatura de cor, e o mapeamento dinâmico do HDR. Então isso traz uma imagem bem legal pra gente, é bem destacada, tão boa quanto era no C2. Porém, quando a gente tem aqui o C1S fazendo a projeção do mesmo conteúdo, ainda não está ligado ao 3D, vamos dar uma olhadinha aqui como que está a configuração. Basicamente, ele está calibrado aqui da melhor forma possível para fazer essa gravação, apesar dessa tela ser muito escura para ele. Então talvez vocês estejam vendo uma diferença. Basicamente, o balanço de branco, a tonalidade ali, tá tudo dentro do menu avançado. Então na hora que a gente liga o 3D, todas essas configurações elas são perdidas no C1S.
E talvez isso seja um dos maiores motivos de ter uma diferença muito grande no 3D do C1S, da imagem em 3D do C1S para o C3 e para o C2. Com relação ao som do C3 Ultra, continua tão incrível quanto era no C2, a gente tem graves bem legais. Se for para usar uma soundbar básica, provavelmente nem compensa muito, talvez só pela questão do posicionamento, mas o som dele já é muito bom, bem alto, tem um grave bem legal. Não chega a ser um subgrave, mas já é um volume bem interessante e uma qualidade bem acima da média dos projetores aí. Deixa passar alguns segundinhos. Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui as imagens no ambiente muito iluminado. Então a gente tem aqui uma janela na lateral, um pouquinho atrás da tela, uma outra do lado, entrando pouca luz, mas também tem algo um pouquinho entrando. A gente tem aqui duas lâmpadas acesas, um vitrô que também está jogando iluminação contra a tela. E ainda assim a gente consegue uma imagem incrível. É por volta de 2 horas da tarde, no momento dessa gravação. E olha isso, a quantidade de detalhes que ele tem, as cores. Aqui eu vou estar fechando o vitrô, depois eu vou estar aqui apagando a luz também. E mostrando agora um pouco menos de luz diretamente na tela, como que fica. O C3 Ultra ele tem um novo módulo laser que permite que o brilho máximo dele vá até 3200 CV lumens, diferente do módulo anterior que ia até 3000. Ele também tem uma lente com 10% mais de transparência. Muito provavelmente essa lente combinada com o módulo laser está entregando muito mais brilho do que o projetor anterior. Porque aqui a olho nu, a percepção que eu tenho é que a gente não está falando de uma diferença de 200 CV lumens como as especificações dizem, e sim uma diferença bem maior. Se fosse só 200 CV lumens, a gente estaria falando de 8% aproximadamente ali de ganho. Mas, a olho nu aqui, a percepção que eu tenho é que é algo mais perto dos 15%, dependendo da cena talvez até 20% de ganho. É bem perceptível sim a diferença de ganho de brilho. Aqui a gente tem um ambiente razoavelmente iluminado, 200 polegadas aproximadamente, e olha o brilho que a gente está vendo aqui. É muito bom. A parede é branca ainda, nem tem ganho de contraste. O nível de preto foi melhorado com relação ao C2 Ultra. Mesmo ele tendo mais brilho, não dá para dizer que o nível de preto dele é mais acinzentado do que a versão anterior. Porém, os ganhos mais perceptíveis de nível de preto, na minha opinião, aparecem por causa do novo algoritmo de controle de brilho que foi muito melhorado aqui. O controle dinâmico de brilho não é exatamente uma novidade nos projetores da Hisense, mas o C3 Ultra trabalha esse ajuste de forma muito mais gradual e eficiente do que o C2. Essas imagens que vocês estão vendo agora têm a exposição da câmera travada e superexposta na parte de cima. Já na parte de baixo, temos a exposição sendo compensada de forma dinâmica e automática pela câmera. Nas imagens da esquerda, o brilho dinâmico está habilitado no projetor. E nas imagens da direita, a gente tem um brilho em 0. Reparem que o brilho dinâmico consegue descer até basicamente o mesmo nível de brilho que o 0, melhorando muito o nível de preto. E depois ele acaba retomando e voltando quando ele entende que é necessário. Assim como no C2 Ultra a gente ainda tem o IMAX Enhanced, mas agora não só HDR e HDR10 Plus, mas também Dolby Vision já disponível no C3. Teve um filme que eu assisti em HDR e eu acabei vendo que ele estava aqui no Disney Plus. Deixa eu ver se eu acho. A diferença foi muito grande. O Dolby Vision dá um destaque muito melhor para as imagens. O nível de preto fica melhor do que rodando em HDR. É realmente bem legal. Foi um avanço muito bom aqui na versão chinesa. Agora falando um pouquinho aqui sobre a experiência com jogos no C3 Ultra. Uma novidade que eu percebi é que ele está aceitando receber aqui um input de 4K 120 Hz. Uma coisa que o C2 não tinha permitido, usando aqui o cabo 2.1 também. Não sei se eu não tinha feito alguma configuração correta, mas o C3 permitiu. Isso é bem legal. Vocês podem estar vendo aí todas as configurações que a barra Gamer tem agora. Isso aqui mudou bastante essa interface. Tem muito mais configurações aqui para a gente poder mexer.
E tem muitas outras resoluções que esse projetor aceitou com frequências mais altas do que o C2. Eu vou estar colocando aqui algumas imagens mostrando o que eu consegui configurar. Eu vou mostrar aqui para vocês agora como está a configuração no modo game. Basicamente eu deixo o brilho aqui no dinâmico, não ligo o Comfort Vision que trava o brilho. Configurações básicas são essas. O Advanced, o High Turbo Mode está ligado, porque para ligar o 120 Hz ele tem que estar ligado. O contraste dinâmico fica no médio. O Black Gain, eu gosto de deixar ele no 10, às vezes até um pouco mais alto, para poder puxar um pouquinho mais de detalhes ali nas partes escuras. E a gente tem ali o Game ISR, que é um ganho de nitidez na parte de baixo, que está no 3. Vai até 5, está na metade. É um ganho de nitidez legal. Aqui a resolução. Bem, imagem em um tom frio. Basicamente é isso. E vocês devem ter visto ali um modo foto que estava desabilitado, que não estava permitindo ligar. Trocando aqui para o modo IMAX, que é o modo que eu acho que o brilho dinâmico trabalha mais e mais rápido. Pelo menos foi o que eu percebi aqui testando. Bem, essa basicamente é a configuração. Também puxado mais para um tom frio. E agora, trocar aqui o modo. Colocar no modo brilho. Se eu não me engano, esse é o único modo que vai permitir a gente fazer uma configuração aqui. Então, só passando rapidinho para vocês verem. Beleza? E agora tem um modo ali que a gente pode habilitar, que é esse modo fotografia. O que eu vou tentar fazer aqui agora é tirar as correções que eu fiz de forma manual, beleza? E aí eu vou habilitar o modo foto para vocês separarem agora o que acontece. Bem, tá ligado? Aqui a gente tem um ganho, que a gente pode aumentar ou diminuir para compensar a imagem na gravação. E aí o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar esse modo e vou fazer a calibração da forma como eu geralmente faço para poder gravar e tirar fotos da tela. Então primeiramente eu faço um ajuste aqui de correção de cor da tela ou da parede. Eu acho que esse ajuste já ajuda bastante aqui na hora de tirar uma foto, na hora de apontar uma câmera para a tela. E depois eu venho aqui no balanço de branco, no vermelho, e retiro um pouco aqui do offset, o tanto que eu achar necessário. Acho que em 10 tá legal. O que eu vou fazer aqui agora, basicamente é desabilitar isso e voltar ao modo foto. Acabei de ligar, então eu vou tentar agora voltar, desligar esse modo e já fazer aquela configuração e dar um corte aqui. Acho que vocês conseguiram perceber que tem uma diferença. Eu prefiro a imagem quando eu faço ajuste de forma manual. Vamos lá, finalmente, ao comparativo do C3 Ultra contra o C2 Ultra, ambos na versão chinesa, rodando aqui um conteúdo em HDR, aqui direto do YouTube em 4K. E vocês podem reparar que existem algumas diferenças. Além do brilho e do contraste mais elevado no C3, a gente tem duas outras características que estão muito diferentes. Uma delas é a questão da calibração da cor. Na minha opinião, o C3 ele tem cores mais acertadas, o vermelho dele é um vermelho mais bonito, mais vivo do que no C2, e também o amarelo. O amarelo consegue se destacar muito mais do que no C2. Em algumas cenas vocês podem ver que o verde do C2 ele realmente é muito dominante. Vocês quase não vão conseguir perceber uma nuance de amarelo, de uma folha mais seca. É tudo meio verde. Enquanto que no C3 a gente consegue pegar e diferenciar um pouquinho disso. Ele tem uma calibração aparentemente nativa melhor do que o do C2. Consegue exibir melhor os tons de amarelo e os tons de vermelho com cores mais bonitas. Uma outra diferença também que é muito grande, eu até achei que fosse causada por algum erro e refiz o foco manual ali nos dois, e não tinha nada de errado, é a nitidez extra que o C3 tem. Ele traz muita nitidez, eu não sei se é por causa do novo processador, eu não sei se é por causa da lente que tem 10% mais de transparência, ou se é um combo, a mistura dos dois, mas de fato existe um ganho de nitidez bem grande no C3. Bem, ele é muito bem-vindo na maior parte do tempo.
Nas imagens lado a lado eu não tenho certeza se vai ser possível mostrar a diferença do ganho de nível de preto, porque como eu falei, o C3 ele não tem necessariamente um preto mais profundo, mas sim um contraste dinâmico, um ajuste de brilho dinâmico melhor. Então não sei se eu vou conseguir mostrar isso com alguma imagem. Agora só para que vocês tenham uma referência, eu vou estar mostrando aqui a imagem lado a lado em HDR do C3 Ultra contra o C1S. Esse comparativo não é nem um pouco justo, existe uma diferença de preço gritante, existem várias diferenças de recursos, mas olhando simplesmente aqui a imagem dos dois lado a lado, a gente consegue ver que a diferença de brilho, literalmente do dobro de brilho do C3, é muito gritante, muito perceptível. O brilho extra que ele traz apresenta pra gente uma imagem muito superior, não tem jeito, não é comparável, principalmente nessa tela que é uma tela escura demais. É muito escura para o C1S, não é nem um pouco indicada. Ele não consegue entregar um nível de brilho satisfatório nela. E aí a gente acaba tendo essa imagem... Não é nem comparável, né? Realmente são projetores de categorias diferentes. Mas é interessante mostrar, porque vai que de repente vocês estão querendo sair de um projetor similar ali ao C1S e ir para um projetor mais forte. O C3 vai trazer esses ganhos aí que vocês estão vendo, fora os recursos, zoom ótico, Dolby Vision, enfim... IMAX Enhanced, tudo mais que ele tem. E só para que não fique nenhuma dúvida, ou para que vocês de repente fiquem achando que o C1S não é um bom projetor, apesar dessas imagens que vocês estão vendo, o C1S é um projetor muito bom. Porém, ele é muito bom quando utilizado em uma tela adequada. Nesse caso aqui, utilizando uma tela com ganho negativo muito forte, ele acaba ficando escuro demais. E aí, quando colocado do lado de um projetor com literalmente o dobro de brilho, a percepção é que existe uma diferença realmente muito grande, e de fato essa diferença existe. Porém, se a gente estivesse utilizando aqui uma tela branca ou uma tela com cinza clarinho, provavelmente o C3 ficaria até estourado, até um pouco ruim, porque estaria brilhante demais, e isso não deixaria a imagem legal. Para o comparativo aqui com a televisão, eu acabei reduzindo o zoom ótico ao mínimo, depois ainda tive que reduzir mais um tanto aqui com o zoom digital e aplicar a correção de keystone. E esse é o resultado. Basicamente, em nível de preto, não tem muita comparação. O C3 acaba perdendo bastante, porque afinal, ele é um projetor e a gente está comparando com uma TV que é LED mini LED, então não tem muito o que falar nesse ponto. Mesmo que a TV tenha blooming, ainda assim o nível de preto dela vai ser superior. Agora, o que acaba sendo uma vantagem, querendo ou não, para o C3 Ultra, é o nível de nitidez dele. Ele acaba entregando pra gente uma definição maior. É muito difícil explicar isso. Eu realmente não sei se é algo do software por padrão dele, se tem a ver com a lente, o que é que ele está fazendo, mas ele acaba tendo mais nitidez. E o pico de brilho dele é muito bom. No escuro é o suficiente para a gente querer diminuir o brilho. Então é bem legal. A televisão aqui estava calibrada com brilho em 30 para poder ficar similar ao projetor, porque como eu reduzi bastante a imagem, ele acabou ficando muito brilhante, né? E por isso que vocês estão vendo bordas muito iluminadas ali na lateral, por causa do zoom digital, e porque ele está com um brilho muito elevado. Agora sobre os pontos negativos. O primeiro ponto é que temos um bug de software que faz o botão de acesso ao menu de configurações rápidas simplesmente não funcionar. O comando é disparado pelo controle, mas o projetor não exibe o menu de configurações rápidas de forma alguma. Outro ponto é que em conteúdos com bitrate muito baixo ou com muita compressão, nós podemos perceber de forma muito chamativa alguns artefatos. E mesmo que esses artefatos também possam ser vistos quando eu uso a televisão, ainda assim, no C3 eles ficam muito mais evidentes. Talvez isso seja por causa da nitidez muito alta dele. Alguns outros pontos que são similares ao C2 são: ele continua permitindo apenas suporte com parafuso central, o sistema VIDAA em chinês até permite a instalação de apps.apk, mas não são as versões oficiais. E aí a gente acaba precisando de um stick da vida para conseguir o máximo de qualidade de imagem. Sobre o laser speckle, não teve nenhuma diferença muito perceptível. Ele ainda está presente, mesmo que pouco. Para mim isso não chega a ser exatamente um problema, mas para quem quer utilizar o projetor com telas ALR, isso pode continuar sendo um problema, assim como já era no C2. Agora falando um pouco sobre quais telas utilizar com esse projetor. As telas que eu mais indico são as telas de alto contraste, começando ali com as telas com ganho 0.8. A minha atual, embora ainda não tenha especificações detalhadas no site,
na prática é bem mais escura do que uma ViewMax Ultra, que é uma tela com ganho 0.8. Então eu acredito que atualmente eu estou utilizando ele com uma tela que tem um ganho ou de 0.6 ou de 0.7. Combinou muito bem com o C3 Ultra, também combina muito bem com o C2 Ultra, nos tamanhos de 100 até umas 120 polegadas. Provavelmente os dois vão ficar muito bons nessa tela. Pode até ser possível utilizar telas ALR para projetores frontais. Elas também têm um ganho negativo bem legal, mas eu não vi ninguém usando e comentando sobre a experiência com esse tipo de tela. Então, por enquanto, eu ainda continuo não indicando elas. Usar um projetor tão brilhante como esse com telas brancas não me parece muito certo. É quase que um desperdício do potencial dele. Então, se vocês quiserem comprar um projetor, seja o C2, seja o C3, ou um outro projetor com mais de 2.500 CV lumens de verdade, recomendo que peguem uma tela de alto contraste. Isso vai melhorar bastante a qualidade da imagem de vocês. Agora falando um pouco com relação ao custo-benefício do C3 Ultra. Como vocês puderam ver ao longo do vídeo, ele tem uma imagem muito boa, um brilho muito alto e é consideravelmente superior ao C2 Ultra, ao menos na versão chinesa. Em basicamente todos os aspectos ele ganha. Logo, é de se pensar que custando algum valorzinho a mais, ele ainda pode valer muito a pena. Mesmo custando 2, 3 mil reais a mais, talvez ainda valesse a pena. Mas é que tá o X da questão. Eu importei o C3 Ultra direto do Alibaba e no final das contas, ele custou muito menos do que os 20 mil cobrados atualmente pelo C2 Ultra na versão global aqui direto no Brasil. Mesmo se eu tivesse pagado 92% de imposto de importação, o preço dele ficaria, considerando o valor atual do dólar, por volta ali dos 17 mil reais. Mas isso vai depender, lógico, do quanto foi declarado e da eficiência da fiscalização. O que eu posso dizer é que eu fui taxado em 92% sobre o valor declarado e no final das contas eu paguei aproximadamente ali uns 2/3 do valor que está sendo vendido o Valerian Pro 2 aqui no Brasil. E considerando que o C3 ganha com uma boa margem do C2 Ultra, no mínimo o que eu posso dizer é que agora a gente pode ter um bom competidor para o Valerian, que inclusive deve ganhar dele em alguns pontos, mesmo que perca em algum outro. Talvez perca no nível de preto, mas possivelmente ganha bastante no brilho, porque o Valerian não é mais brilhante do que o C2 Ultra. E também deve ganhar bastante na questão da nitidez do Valerian, porque não vi ninguém falando que o Valerian era superior ao C2 com relação à nitidez. Agora, se valeu a pena a migração do C2 Ultra para o C3 Ultra? Com certeza sim. No meu cenário aqui, para mim, valeu demais a pena. Porque eu paguei muito menos no C3 do que eu paguei no C2. Então, só por isso, e levando em consideração que ele é superior em todos os aspectos de qualidade de imagem, isso já faz valer muito a pena. E se eu acho que vale a pena o salto de um projetor 4K menos top, como o C1S, Mars Pro, X5, V10, direto para um C3 Ultra? Com toda certeza sim. Ir para um C3 Ultra vai trazer muito ganho, principalmente se você já tem uma tela de alto contraste ou se está prestes a adquirir uma tão escura quanto a minha. Os ganhos vão ser muito bons, tanto em ambiente claro quanto em ambiente escuro, fora os recursos extras que esses projetores 4K mais, entre muitas aspas, de entrada, não tem. Zoom ótico, Dolby Vision, IMAX Enhanced, alguns tem, mas o ganho é muito grande, o brilho é muito maior, a nitidez é muito melhor, as cores são muito boas, enfim, eu acredito que vale muito a pena sair de um projetor mais base, digamos assim, do 4K, direto para um C3, principalmente se vocês conseguirem pegar ele num preço legal. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou estar tentando responder vocês assim que possível. E é isso, valeu galera!